Aê, pessoal! Estamos iniciando mais um Sabores e Tradições. Isso mesmo, gente. Quartamos, meio da semana. E aí, vocês que estão aí do outro lado assistindo, já senta na poltrona e vamos assistir que tem um programaço para vocês. Gente, mês de março é um mês maravilhoso, cheio de atrações. Tivemos o dia 8, que foi o Dia Internacional da Mulher, dia 19, que foi o Dia do Artesão. Gente, parabéns para cada um de vocês aí, artesão, que sobrevive do artesanato, que faz a sua arte com muito amor, para levar para vender como seu empreendimento. Parabéns para você, artesão. E dia 21 também tivemos o Dia do Poeta, o Dia Mundial da Poesia. Parabéns para cada um de vocês, poetas, que respiram poesia, que deixa a vida mais doce, mais linda, não é? Porque a poesia, ela traz isso, né? Ela traz uma leveza, ela faz uma leveza nesse caos que anda o mundo, né, gente? O poeta, ele tem uma lente diferente de ver o mundo, o universo, uma delicadeza, e recita, e é tão gostoso, deixa tudo mais leve, né, gente? E feliz Dia do Poeta para vocês, parabéns por esse trabalho lindo, maravilhoso. Nem é considerado um trabalho, né? Que é um dom, é uma arte que vem de dentro para fora. E, gente, e vocês, como estão? Tá tudo lindo por aí? Gente, vamos conversar um pouquinho com o poeta da nossa terra, que vai falar um pouco da trajetória dele e deixar várias dicas, contar como foi, como aflorou a poesia nele, e depois tem um pouquinho de tudo. Vamos dar aqui um pequeno, não, como digo, um grande spoiler. Então, gente, também vamos falar sobre a arte de inclusão social. Isso mesmo, vai ter várias dicas para mãe de autista e aquela inclusão social com as crianças na escola. Nossa convidada especial também vai falar um pouco sobre essa inclusão, e ela vem com sua força feminina representando as mulheres, que foi o mês de março também é voltado para a mulher. Vamos lá, gente! Oi, pessoal! Estamos iniciando mais um Sabores e Tradições, e hoje com um jeitinho diferente daquele quadro, voltando para o quadro Ser Mulher. E hoje, para representar essa força feminina, essa garra feminina, ela, a Lilian Andrade, que é mãe, que trabalha, que vem com uma linda trajetória e também vai falar e dar várias dicas para você que é mãe, que tem crianças, ela que trabalha com a inclusão nas escolas, isso mesmo, com todas as crianças, que vem com aquela inclusão do autismo, que agora está na área dela. Lília, seja bem-vinda ao nosso Sabores e Tradições. E eu queria que você falasse um pouquinho da sua profissão atual agora, que você está trabalhando, dessa inclusão, como funciona? Então, esse trabalho ele veio muito desde cedo. Por quê? Quando eu era criança, né, ainda na minha infância, lá nos anos 80, né, 87, eu era uma criança muito curiosa. E a minha avó, né, ela é assim, a minha heroína sempre foi. E a minha avó já fazia um trabalho de inclusão, mesmo sem saber, mesmo ainda sem ter esse nome inclusão, né? Então ela fazia parte de trabalhos voluntários no CAPES, fazia PAI, fazia muitas creches. E eu, muito curiosinha, ia ali, eu era a sombrinha da avó. Então eu ia muito atrás, sabe? Sempre precisava ter aquilo de eu quero ir, ela deixava, né, eu ir junto. E aí eu fui olhando aquilo e cada vez mais aquilo foi entrando, sabe? Foi fazendo parte de mim, assim, né? E aí já na adolescência, tudo, eu comecei a querer saber mais sobre isso, né? Estudar mais. Fiz alguns cursos, né, técnicos, até porque na época não tinha, assim, faculdade, né? Não tinha, assim, como que eu posso te dizer, assim, não tinha
uma especificação, né, assim, atual, mais atual, que nem tem agora, né? Sim. Então, isso que fez eu querer, assim, sabe, participar disso e fazer. Comecei assim, logo que eu vim, né, porque tem a trajetória de vir para Dois Córregos, né? Gente, para vocês que não sabem, a Lívia é de Santos. Verdade. Largou aquele lugar maravilhoso. Porque eu acredito que todo mundo do interior, pelo menos comigo, acontece isso. O sonho de morar na beira da praia. Então, Sempre fala, quando eu me aposentar, irei pra praia. Mas aqui pra nós, a nossa cidade é um paraíso. Eu É uma acho. cidade do interior calma, que traz essa tranquilidade de você caminhar na rua. Sem tantas tranquilo, sem violência. preocupação. Então também é gostoso, é um lugar assim pequeno, porém muito acolhedor, né? Acolheu a gente mesmo. Até porque eu e a minha família, meu marido, né, tudo, a gente sempre teve essa ponte, né, de Santos Dois Córregos. Por quê? Porque a família do meu pai é toda daqui de Dois Córregos. Então, quando eu era pequenininha lá em Santos, minha avó falava: férias, vamos para Dois Córregos. Isso aqui, gente, não era assim absolutamente nada ainda, sabe? Era mais sítio, mais mato, a natureza assim tomava conta. Hoje em dia já cresceu muito, né? Já temos aí o centro com várias lojas, o comércio cresceu, as fábricas também. E desde sempre a gente teve essa paixão, assim, de vir pra cá e, aqui é maravilhoso, quem sabe um dia. Até que um dia a gente teve essa oportunidade, falou, não, vamos. E viemos, e eu acho assim, que a gente não deve ter medo, sabe? Eu acho que tem que ter coragem mesmo e falar assim, não, o que poderia dar, né? Isso. Não tem porquê, sabe? Às vezes a gente fica assim, como mulher, como mãe de família, a gente tem medo. Eu já tinha um filho de 10 anos, né? E ele falou assim, mamãe, não vamos. Então isso daí foi o primordial, assim, sabe? Pra gente falar, não, ele topa, vamos embora. E assim, sem contar que criar os filhos em um lugar mais tranquilo, não tem o que outra faz, coisa. né? Não. Sem aquela preocupação, aquele anseio, eu tenho que fazer isso, eu tenho com quem deixar, tem tudo isso, né? Muita coisa. Envolve muita coisa. E como foi que você já falou como despertou, mas como está sendo hoje trabalhar com essa inclusão nas escolas? Porque pelo amor de Deus, eu sei, você está trabalhando aonde, fazendo estágio? Eu faço estágio, eu faço educação especial agora, né? E essa vontade, essa curiosidade tem muito a ver com os professores que eu trabalhei ainda como monitora. Então, quando eu mudei para cá, eu ainda estava naquela de... eu não sei ainda por onde começar, porque em Santos eu já fazia alguns trabalhos, né? Com crianças especiais ou não, eu estava sempre ali dentro. E aí eu tive a oportunidade de conversar com familiares, né? Com algumas pessoas que já estão dentro. E eu falei assim, não, por que não, né? Eu pensei, por que não? Vamos lá. E aí eu comecei como monitora, né? Eu até peço licença, assim, aos profissionais, né? Os psicólogos, os psicopedagogos, né? Sim. É muito importante, né? Nas escolas. E graças a Deus a gente tem aí um trabalho feito aqui em Dois Córregos muito legal, assim, que eu tô ali todo dia, tô vendo o trabalho legal que a gente tá fazendo. E eu comecei como monitora, então eu ficava de apoio, né, auxiliando as crianças especiais, no caso, com autismo, TDAH, algum transtorno, síndrome de Down. Então eu ficava ali só, no caso, apoiando os professores. Só que eu precisava de mais, porque eu queria, sabe, eu sou muito curiosa, então eu falei, não, eu preciso fazer mais, sabe, eu tenho essa coisa dentro de mim que eu não paro. Eu sou muito Tamires, porque a Tamires também, parabéns pelo programa, que a gente precisa disso, a gente precisa dessa leveza no dia a dia, e é gostoso a gente poder falar, não só da gente, mas assim, como das pessoas em si, sabe? Eu costumo dizer que a empatia, ela não é só ali em casa ou com seu filho. Não, a empatia tem que ser no trabalho, entendeu? Com as pessoas que você trabalha. Eu costumo dizer, Tamires, que às vezes não é com você. Porque às vezes a pessoa fala assim, nossa, me respondeu um bom dia um pouco ríspido, ou alguma coisa assim que, será que nunca é com você? É por dentro.
E é assim que a gente trabalha com as crianças. Porque assim, ai, a criança não presta atenção, ela não fica fixada, a gente escuta muito isso dos pais, sabe? Ela não foca, ela não sei o quê. Então, procure um profissional. Sim. Procure um profissional para ele te ajudar, para ele falar, para ele entender, né, cada criança é cada criança. Então, só o profissional vai poder entender a necessidade de cada criança. Porque temos sim o autismo em vários 3 níveis, né? 1, 2, o 3. Temos os transtornos que são diversos, né? E a dislexia. Então, é muito confundido pelos pais. A gente não tem essa observação que o profissional tem. É muito importante, primeiro passo. Depois disso, a escola. As professores e professoras, graças a Deus, elas também estão entrando nessa inclusão. Elas estão procurando cada vez mais poder ajudar o aluno, porque, queira ou não, ele não vai ali acompanhar direto, ainda mais assim, primeiro dia de aula, ele fica perdido. Sim. Né? E às vezes não é só porque a criança especial ela tem um transtorno, ela tem uma dificuldade, não. Às vezes o problema tá lá na casa dele e ele acaba levando aquilo para a escola. Então ter essa empatia, sabe? Por que será que ele está assim fugindo da aula, não quer ficar na escola? Por que ele chora? Então esse é o trabalho que o profissional vai fazer. Agora, o meu trabalho como estagiária ainda é iniciante. O que eu posso fazer? A única coisa que a gente, como estagiária, como monitora, é ter essa visão de que o profissional está ali para ajudar. E a gente está ali para ajudar o profissional. Então, o professor e, claro, né, os psicólogos, os psicopedagogos. E aí, a gente tá ali auxiliando, falando assim, olha, hoje ele fez isso na classe, hoje ele não prestou tanta atenção que nem ontem. Aí o profissional vai poder, né, dar esse apoio. Esse apoio, esse acolhimento. Mas eu acho muito interessante quando você enfatiza a questão da inclusão. Porque eu acho assim, primeiro momento, a família tem que perceber e aceitar. Porque Muito. assim, a mãe sempre que é mãe, os pais, ele percebe alguma coisa, um diferencial. Às vezes, principalmente quando já teve o segundo filho, Verdade. o terceiro. Nossa, meu filho falou mais rápido, andou mais rápido, ele pegava mais rápido as coisas, assim, era mais ágil. Então, não assim, cada criança tem seu diagnóstico, Isso. tem, né, suas características, mas a importância de procurar um profissional para detectar no primeiro momento. Isso. E assim, gente, tudo quando é descoberto no início, é fácil um tratamento. Com certeza. Agora, você já pensou, você pai, você mãe, você percebe que seu filho tem algum problema, que ele não é igual às outras crianças e você não aceita, retarda um tratamento, retarda uma dificuldade na escola de desenvolver. Às vezes até a família acaba, né, conversando na escola, olha, fulano não está conseguindo acompanhar as aulas. Isso é importante. Mas assim, gente, pais, hoje a gente tem que ter essa conscientização, principalmente para que você possa ajudar, porque quem ama, cuida, quem ama, protege. Como é que a gente pode proteger uma criança que tem um autismo, que tem alguma... né? Isso é muito importante. A inclusão dentro de casa. Dentro de casa. A inclusão já diz tudo, né? Incluir. Então, em casa é fundamental. Por quê? Porque assim, só a mãe, o pai ou o responsável pela criança que ele vai poder falar para a escola. Logo no primeiro dia de aula, sabe? Olha, ele tem essa dificuldade disso, ou de socialização, ou o intelectual, né? Ah, ele tá ainda falando com dificuldade, não tá junto e tal. Então, essa parte familiar é muito importante, a gente precisa disso. Contar, sabe, com a colaboração. Reunião de pais, por exemplo, gente, é complicado. Eu sou mãe de 2, eu já tenho um adolescente de 17 anos, eu tenho uma menina de 7 anos, né? E eu sei como que é difícil a gente poder estar ali, às vezes, em 2 lugares ao mesmo tempo. Só que assim, não custa, né? Chegar e falar assim, hoje eu preciso ir na reunião do meu filho. Gente, isso é muito importante. Porque chega na hora da reunião, onde os professores, né? Todo mundo poder falar ali, olha, tá acontecendo isso, aquilo ali.
com o seu filho, com a sua filha, com o seu adolescente. A gente está falando muito de criança, mas adolescentes também estão ali, né? Eu costumo dizer, com essa coisa da tecnologia, cada vez mais antissociais, né? Não socializa, né? Então chega na escola, tá ali de moletom, pode estar um calor do caramba, eles cobrem o rostinho e tal. Por quê? Antissocialismo. Então, vai de casa a gente chegar e falar assim, filho, vamos ter uma conversa, entendeu? Conversar é muito importante. E tempo para os filhos, a gente tem a obrigação de ter, sabe? Então, chega na hora da reunião, vai 5, 4, sabe? Na reunião de pais, a gente fica assim, gente, uma sala de 28, 5, 4, né? Ah, mas porque minha mãe trabalha, meu pai trabalha, pede para um responsável, um tio, uma tia, avó, de repente, sabe? Tá bom, não tem ninguém, não tem problema, marca depois, comunica a escola, olha, não, infelizmente realmente não deu para ir na reunião, né? Comunica a escola, chega para a escola e fala assim, posso ir conversar depois com a professora em um outro momento, porque realmente eu tive... Mas nem explicação às vezes, né? Você nem sabe nem sabe, né? Então fica complicado. Então, dentro de casa, sim, é a parte fundamental, assim, pra gente poder ajudar a criança ou adolescente. E o que acontece? Hoje é muitos jogos, é muitas coisas que induzem a criança a ter uma personalidade diferente. Lá atrás, você via muito crianças irem pra rua, brincar. Gente, e vocês, pais, monitorar os telefones, celular, jogos, porque você não sabe com quem seu filho está conversando. Não sabe mesmo. Lado, né? Olha, para você ter uma noção, eu vou dar até um exemplo. Na escola, tem crianças que dormem. As que entram de manhã, dormem. Mas aí eu sou vista lá com uma tia Lília, né? A tia que brinca, dança, canta, né? A tia Lília, gente, se vocês não conhecem, acessa o Instagram dela que vocês vão ver. Ela é uma artista. A tia doidinha. Aí meu pai falava isso. Eu falava assim, tem a história que é maravilhosa da Alice no País das Maravilhas, muito conhecida, muito linda. E aí tem um trechinho que eu gosto muito de falar para as crianças, sabe? Quando a Alice ia dormir, o paizinho dela chegava e falava assim, ela olhava pro pai e falava assim, papai, você me acha doidinha? Aí o pai dela respondia assim, eu acho, doidinha, doidinha. Mas quer saber? As melhores pessoas são... Porque não adianta a gente ter aquela coisa de eu brigo com meu filho, ou às vezes até bate, né? Que eu acho super errado. Hoje a gente vê ainda, infelizmente, muito. E a criança chega na escola, dorme. Aí o que você estava fazendo? Jogando. Jogando o quê? Roblox. Jogando Minecraft, jogando qualquer coisa que estava jogando. E vai dormir tarde. Então cadê o responsável, gente, para chegar e falar assim, ó, deu seu horário. Vamos dormir, porque amanhã tem aula. E o que acontece? Não vai produzir na escola. Não desenvolve. Não desenvolve nada, porque tá com sono, tá cansado, foi dormir tarde. Aí o que acontece? A professora fica ali esperando a criança acordar, né? Olha pra filho, ó, e ela sobreviva, né? Pois é, justamente. A gente tem que valorizar muito o trabalho do professor. Muito mesmo. Isso já foi falado muito tempo atrás, mas tem que ser falado sempre. Por quê? O professor, gente, ele tem a maior paciência do mundo de estar ali e muitas vezes o aluno não está nem prestando atenção na aula, mas ele tem que estar, ele está ali. Às vezes a professora, mulheres como nós, que às vezes está doente, está com dor de cabeça, está num dia ruim, mas ela está ali pro aluno. Ela está explicando e o aluno dormindo. Gente, isso aí é muito triste. E eu fico ali do lado deles, né? Então eu vejo, às vezes eu dou um toque e falo assim, bem, acorda, quer ir no banheiro, vamos lavar o rosto, vamos se cuidar. E aí é difícil, né? É muito complicado. Então sim, o trabalho tem que ser principalmente dentro de casa, né? Eu tenho orgulho de falar que antes de monitora, né, eu pinguei algumas escolas. Mas eu tenho orgulho de falar que agora eu trabalho na Francisco Simões, que é antigo grupo, né? Então eu preciso falar disso. É uma escola que está muito ampla a inclusão, graças a Deus. A gente está ali trabalhando assim todos os dias com a individualidade de cada criança, né? E aí, o que acontece? Tem psicóloga, sabe? Eles passam pela psicóloga 2 vezes por semana.
tem ali graças a Deus as escolas agora estão fazendo esse trabalho. Eu tô falando dessa específica porque eu tô lá todos os dias, né? Eu tô acompanhando o trabalho, sabe, da direção, dos professores. A preocupação maior é isso que a gente tá falando. É dentro de casa. É observar, não, a criança só dorme, a criança só chora. E ainda fica brava com a gente. Deixa eu dormir. Então, gente, agora eu quero que a Lilian deixe uma mensagem positiva, uma mensagem motivacional para você que é mãe, mulher, para você que tem suas dúvidas das suas crianças. Eu queria que você deixasse agora esse momento de reflexão. Olha, gente, mulher, né? Não tenham medo, entendeu? Se tiver que ir para outra cidade, como eu fiz, tenha vontade, coragem, curiosidade, que é o mais importante. E dentro de casa, por favor, preste atenção nos seus, né? Fique de olho, preste atenção, pergunte muito, né? Aquele diálogo, sabe, à noite ou na parte da manhã, o horário que você puder ter aquele contato com seu filho, com a sua filha, observe, né? Observação é tudo, né? Você ali olhar, não... Ai, mas isso é chato, mãe, isso é chata. A gente escuta muito isso. Ai, que chata, né? Principalmente com adolescente. Eu posso ser chata, mas eu não sou da sua geração. Sim. Então você me explica, que para me entender, sabe? Então, comunicação, né? E ali não precisa ter aquela forma um pouco, às vezes, até grossa, né? De, ai, você tá fazendo isso, aquilo. Não, vamos devagar, conversando, né? Fica mais gostoso. E mais leve, né? Muito, muito mesmo. E parabéns pelo programa. Ai, obrigada. Eu fiquei muito à vontade. Eu acho assim, Dois Córregos, uma cidade que ainda está em crescimento. Cada vez a gente está vendo, né, mais coisas acontecerem. E esse programa, gente, eu tenho certeza que é uma novidade, assim, que vai ainda dar o que falar. Muito bem. Muito bem mesmo. Obrigada, amiga. Obrigada por ter vindo. Quero agradecer também a presença de cada um de vocês, telespectadores, que está aí do outro lado assistindo. Quero agradecer a você por ter compartilhado essas dicas de mulher para mulher, essas experiências de vida. E é isso aí. Beijão para cada um de vocês. Obrigada, obrigada. A Stamp Art vem com uma novidade maravilhosa. Corre para a Stamp Art que eu te ajudo a escolher o presente adequado para a mulher da sua vida. Gente, na Stamp Art agora está com uma linha nova. Isso mesmo, toque de natureza. Sabonete artesanais feito especialmente para hidratar, perfumar e deixar a elasticidade e a vitamina em dia da sua pele. Gente, sabonete para cada momento do seu banho. Sabonetes com várias fragrâncias, terapêuticos também, Tamires. Por que terapêuticos? Por quê? Porque o sabonete artesanal, ele vem, sabonete de camomila, ele vem para quando você tiver aquele dia mais cansativo, chegar no final do dia, o seu banho seja um momento relaxante. Então ele vem com essências de camomila, sabonete de mel com laranja. Olha que linda a estética. E sem contar que também temos sabonetes já com as buchas para uma esfoliação. O toque de natureza, ele vem especialmente para as pessoas modernas de hoje em dia, que não têm tanto tempo de ter esse contato com a natureza. Então são sabonetes naturais feitos com essências da natureza, de camomila, essência de flor de laranjeira, que tem vitamina E, D. E para você deixar ainda mais cheirosa, mais agradável o seu momento, a gente vem também com essa linha de Body Splash, que é maravilhosa. Uma linha chamada Shekinah, que temos várias fragrâncias. O Glow Intense, um Body Splash maravilhoso, que deixa ainda a sua pele iluminada, e um body que é bem intenso. O Lumery Blonde, ele é um perfume mais floral, mais delicado, para uma mulher mais reservada, que não gosta, até no final do dia você quer tomar aquele seu banho e passar esse body. Ele é maravilhoso para você relaxar e ficar cheirosa no final do dia. E para o público masculino, a gente tem o
Aero Invictus, um body splash maravilhoso, que tem uma fragrância marcante que o público masculino vai amar. E também temos os kitzinhos montados. Podemos montar cestas com todos eles, com sabonete de mel, com sabonete de várias fragrâncias e body splash. Também quer deixar seu carro mais gostoso, que vai além. Quer convidar uma pessoa, dar uma carona, a pessoa entrar no seu carro e ficar marcante? Temos os cheirinhos para carro. Olha que embalagem linda! Isso mesmo. Só aqui na Stamp Art você encontra essa linha inteira. Entre em contato nas redes sociais @stampart ou 14998619643. Você ainda tá na mesma operadora por causa do seu chip de celular que tá com o mesmo número há anos? Calma, não fica preso numa operadora só. A Vero te ajuda. 4 e 5G com cobertura nacional para você usar seu chip onde você quiser no Brasil. E outra, ligação ilimitada para qualquer DDD e operadora do Brasil. Na Vero você tem planos de fibra e chip, tudo na mesma fatura. Vem pra Vero. Chegou no ponto do açaí uma novidade que você precisa experimentar. Agora você encontra o DC Picolé, produzido pela DC Ice, a marca reconhecida pela sua qualidade. Os sabores de frutas são feitos com frutas de verdade, abacaxi com pedaços da própria fruta, limão natural, maracujá e uva com sabor intenso. E nos sabores cremosos, o diferencial é claro, são feitos com leite in natura, um leite natural de verdade, garantindo a cremosidade e o sabor. Tem de ninho, chocolate, morango e coco com pedaços de coco de verdade. São mais de 15 sabores para você escolher. Encontre o DC Picolé, fabricado pela DC Ice no Ponto do Açaí, na Praça Arthur de Carvalho, 282 no centro, ao lado da Igreja Matriz. DC Picolé, qualidade DC Ice, que você sente a diferença na primeira mordida. Oi pessoal, voltamos aqui para vocês conhecer o nosso poeta da nossa terra. Ele, João Lucas Rodrigues, que vem com suas poesias, vem se destacando com suas poesias. E ele vai contar um pouquinho da trajetória dele, o que despertou ele ser um poeta. Tudo bem? Tudo. Eu comecei na poesia quando eu era uma criança. Depois que meu pai morreu em 2014, a minha mãe, assim como várias mulheres da sociedade brasileira, enfrentaram a dupla jornada, onde você consiste em ser ambas uma mãe e uma trabalhadora. Eu comecei no versejar fazendo pequenas cartinhas de amor e carinho para minha mãe. Cada uma delas tinha um desenho e um verso. E eu acho que a minha primeira inspiração como poeta foi O Pequeno Príncipe. Desde então eu fui crescendo, fazendo pequenos versos, alguns contos, até recentemente, no ano passado, eu escrevi meu primeiro livro de poesia, Versos que São Nuvens. E também ganhei destaque na Academia Teresopolitana de Artes. Basicamente, a minha história foi essa. Gente, olha que linda história de vida. Ele despertou em adoçar a vida da mãe dele. Eu sempre vejo assim, o poeta, ele tem uma sensibilidade que vai além do mundo que a gente vive, na verdade. É um mundo de energias pesadas, o dia a dia, o cotidiano. Como sua mãe tem várias mulheres aí no Brasil, no mundo, que tem dupla jornada, que acaba numa correria tão grande que acaba não tendo tempo, né, de parar, ler um livro, o autocuidado. E olha que lindo a trajetória de vida dele, como ele despertou o ser poeta em alegrar o dia da mãe, uma linda poesia, e acaba tudo sendo mais sensível, tudo mais lindo e adocicando esse mundo. Eu falo, um mundo sem poesia é viver sem passar, sem ter uma vida. Eu acredito, é não sentir, é não estar conectado. É igual esse ambiente, olha que lindo, essas árvores, esse verde que colore o mundo, o universo. E qual foi das suas poesias a que você mais
gostou? Assim, o poeta tem várias poesias, né? Você tem alguma que você lembra, que marcou a sua história? Como a senhora mesmo disse, a gente vive num mundo muito caótico. E recentemente, ainda nesse ano, eu fiz um pequeno versejar assim, que eu tive até que decorar porque ficou muito esperançoso. Ele é mais ou menos assim. Hoje, quando eu acordei, o sol sorriu para mim. Algumas flores murcharam, mas não perdeu-se todo o jardim. E quando chegou a noite, foi com essa lição com a qual eu dormi. Por mais que eu enfrente os dias horríveis, ainda há esperança em mim. Olha que lindo, gente! Maravilhoso essa poesia. Uma poesia que traz fé e esperanças nos dias caóticos. Eu queria que você falasse também um desafio, porque o poeta ele acaba tendo uma sensibilidade maior. E como você enfrenta isso no dia a dia, com seus amigos, com os colegas de classe? Porque, às vezes, as pessoas que não vivem esse universo, que não admira a arte, às vezes não entende a sensibilidade do poeta, de ser poeta. Para todo mundo que não é poeta, toda poesia, todo verso ou é frescura ou é superficial demais. Quando você é um poeta, tudo é poesia. Você tem uma sensibilidade assim, que é algo que chega a ser metafísico. Você olha uma árvore, você não pensa só em raízes, você pensa em algo, um afeto, em algo carinhoso, algo para se cativar. Tudo para o poeta é uma poesia. É respirar uma arte, é viver a poesia, é o sentir. É como se você visse o universo, o mundo com outros olhos, não é isso? Com outras lentes. E às vezes ele enfrenta grande desafio, porque desde criança você se sente uma criança diferente das outras. Correto. Desde criança eu sempre me peguei chorando por coisas bestas, coisas que os meus coleguinhas na época diziam que era superficial ou que era frescura, mas eu sempre soube. Era algo que para mim importava demais. Era algo assim que tocava a alma. Era uma eloquência assim em tudo que você visse na vida. Era você chorar porque viu um acidente acontecer, um animalzinho passando fome. É algo que tocava a alma. Era uma eloquência assim inevitável para todo poeta. E o que você diria nesse momento, dia 21, foi o Dia Mundial da Poesia. O que você falaria para os seus amigos poetas que se encontram no mundo inteiro? O que você falaria hoje como poeta? Se eu pudesse falar alguma coisa, com certeza eu falaria para que continuassem a escrever. Morrerão. Os livros podem até morrer um dia, os sonhos também. As ideias, provavelmente, mas o que permeará na sociedade, sem dúvidas, é a poesia. E sem contar que é um legado, né, gente? Você está deixando um legado ali para seus filhos, familiares. Olha que lindo, um pássaro agora voando nas árvores. Que dádiva, né? Eu falo, ser poeta, o estar na poesia é isso. É você se encantar ao ver um pássaro bater do lado. É você criar. Como vem a inspiração? Como funciona a inspiração com você? No meu caso, toda poesia é como se fosse uma epifania diferente. É uma espécie de carpe diem eloquente. Eu não escrevo a poesia. Para mim, ela se escreve. É como se as minhas mãos e os meus olhos fossem a janela para a minha alma. Então, cada poesia é um fragmento, uma pílula de um sonho, de uma arte, como se fosse um superpoder, assim. E eu queria que você falasse também como foi que funcionou, como foi o seu livro, um pouquinho dele. Por incrível que pareça, a minha pegada na poesia chega perto de uma pegada mais filosófica e niilista, onde eu critico e reflito sobre o sentido da vida. Na escritura do meu livro, na produção dele, eu enfrentei alguns problemas de criatividade, como foi o meu primeiro projeto como escritor. Eu não sabia muito bem o que fazer, principalmente na parte do exemplar e da edição. Mas na escrita, eu quase enfrentei uma ressaca de um escritor, assim. Eu não tinha muitas ideias do que fazer, então cada poesia daquele livro, Versos que são Nuvens, foi como se fosse uma epifania diferente.
Não foi um ritual de escrever à noite, escrever quando estivesse tomando um sol na praça. Foi uma epifania aleatória. Eu não escolhi os momentos nem a poesia, eu só deixei a alma escrever. Como funciona com você? A cada momento, a cada fase da sua vida, você tem um direcionamento para um poema ou não? Ou acontece naturalmente? Acredito eu que estar estacionado, seja numa emoção ou sentimento, é algo muito rude de fazer com si mesmo. A poesia comigo, ela vem independentemente das mudanças. Por mais que eu seja focado numa escrita um pouco mais melancólica, um pouco mais existencialista, a poesia em mim sempre também exclama uma esperança. Então ela vem a qualquer momento, é algo natural. Você teria alguma inspiração filosófica, algum poeta que você se inspira na literatura dele, na escrita? Para a poesia, a minha inspiração, sem dúvidas, é o Pequeno Príncipe, uma inspiração fictícia que eu tirei a maioria das minhas energias poéticas da frase dele, abre aspas. Me avise quando for chegar, pois assim eu saberei a hora de preparar o coração, fecha aspas. Agora, numa parte mais literária, a minha inspiração foi o filósofo modernista Albert Camus, que veio da França, por conta do absurdismo da vida, de que para ele a vida não ter um sentido é algo magnífico, sem pressões e sem responsabilidades metafísicas assim. É algo que liberta a alma, que emancipa. Gente, que lindo, né? A gente sempre acaba tendo uma inspiração. A gente sempre tira, né, uma inspiração. Gente, quando eu era criança, eu via tal poeta, eu falava, ai, quando eu crescer eu quero ser assim, eu quero ter essa inspiração. E as coisas acabam surgindo natural. É como se fosse uma mágicazinha, né? Como se você fosse ali e tivesse aquele momento mágico seu, que você se conecta com sua alma, né? Você se conecta, isso, como se fosse um feitiço. Você ali, é como que você incorpora um poeta dentro de você, alguma coisa desse tipo, e sai lindos textos, lindos versos e umas lindas combinações. Hoje em dia tá tendo muito IA. Então, gente, eu acredito que a inteligência artificial hoje vem dominando muita coisa. Só que assim, a inteligência artificial ela não tem o sentimento poético. Ela não tem essa alma poética que brilha. Você pode até chegar a copiar um texto, alguma coisa pronta de lá, mas não tem a vida, essa alma, o sonhar de um poeta, porque atrás de uma poesia tem toda uma história, tem todo um tempo pensado, tem todo um contexto, teve uma criação, uma emoção. Cada poema tem sua emoção. Ele um pouco triste, ele de um momento feliz. E assim vai surgindo, igual os primeiros versos que você fez para sua mãe. Você lembra de algum verso? Não especificamente, mas todos giravam em torno de um desenho assim, de uma casinha feliz, eu e ela, comendo maçãs numa macieira. E alguns versos como eu te amo, mamãe, você é muito importante para mim, especial e também. Algo assim, singelo, honesto, não complexo, mas diretamente do coração e da alma. E eu acredito que ela amava receber cada um deles. Olha lá se ela não tem guardado até hoje. Eu imagino como é satisfatório para ela, como mãe, ver o seu crescimento, a sua evolução e saber que fez parte também da sua história, do seu desenvolver como um poeta. A minha mãe, assim como a maioria das pessoas do Brasil, possuem uma vida que se baseia numa discrepância social. A minha mãe não teve a chance de finalizar os estudos, então, aos olhos dela, me observar como escritor e poeta publicado é algo que toca a alma. Nem todos conseguem ter um ensino completo, mas eu acho que todos deveriam experimentar o que é a poesia. Gente, é magnífico, né? Esse universo é uma energia. Eu falo assim, se as pessoas se permitissem conhecer, talvez não tivesse tão focado em tragédias, em esse mundo caótico que está lá fora. Certo que a gente tem que ter um equilíbrio de tudo.
Mas por que não se permitir ser mais leve, ter essa leveza, essa doçura e conhecer e parar pelo menos uma vez, uns 10 minutos por dia, para ler uma, duas poesias e refletir. Eu acredito que seu dia vai ficar mais leve, você vai ser uma pessoa bem mais humorada, com uma paz interior maior. E quem sabe até não escrever, arrumar uma inspiração e se juntar a gente. Sem falar que a poesia, ela ajuda no desenvolvimento do pensamento criativo, da expressão poética e do pensamento crítico, capaz de até aumentar a inteligência da pessoa. Se você reflete, você é uma pessoa mais inteligente. Sim. Então, João, aqui os Sabores e Tradições, estamos finalizando esse momento poético, que vocês, poetas que estão aí do outro lado assistindo, sinta-se abraçado, acolhido. Feliz Dia do Poeta. Quero agradecer imensamente a sua presença e queria que você deixasse uma frase motivacional para quem está aí do outro lado assistindo. quando eu comecei a escrever poesia, eu sempre me preocupei muito com os erros gramaticais. Bom, eu não sabia nem usar vírgula direito naquela época. Mal sabia eu que eu iria crescer e virar um escritor publicado aos 17. Sem dúvidas, se há um conselho e uma frase motivacional que eu quero deixar é: não se preocupe com os erros. Você vai estudar, você vai consertá-los e superá-los. O que importa é você abraçá-los e abraçar a sua alma. Como diz a frase em francês, la vie est rose, a vida é rosa. Apaixone-se consigo mesmo e com a sua vida. Gente, estamos chegando mais um final do Sabores e Tradições. Fiquem todos com Deus e até o próximo programa.